Ceará à mesa, gastronomia e hospitalidade como meios transformadores. De volta, embarcados na expedição Ceará Gastronômica. Estamos no Vale do Jaguaribe e uma luta pelo queijo coalho artesanal. Essa luta vem se desenvolvendo há alguns anos e algumas evoluções estão chegando. Recentemente, a Assembleia leu a lei que transforma o queijo coalho artesanal num patrimônio do Ceará, com seu resgate e suas marcas no processo de preparo desse queijo. Isso é uma tendência mundial. A França passou por sérias restrições quando da chegada da União Europeia, com relação especialmente às vigilâncias, aqueles procedimentos, as normas, os padrões. Mas tudo foi equalizado e chegou-se a um consenso de que poderia ser feito um entendimento entre aquilo que é considerado saudável, mas aquilo que a história preserva. E a França retomou a sua feitura dos seus queijos artesanais de uma forma mais próxima do que a vigilância manda, do que os padrões costumam ordenar, mas não esquecendo da secularidade dos seus processos. Isso também, aqui nas Minas Gerais, tem sido conquistas, como o queijo da Serra da Canastra, que desponta com prêmios múltiplos lá no terroir dos queijos. A região da França, em vários concursos, os queijos brasileiros da Serra da Canastra têm sido premiados. São conquistas que estão chegando, inclusive ao nosso Vale do Jaguaribe. E isso certamente será muito importante para o turismo. Não só por revitalizar uma cultura adormecida, mas especialmente por trazer à prova aquilo que são os nossos saberes e dos nossos sabores. Um queijo único, feito a partir do que temos como história, como marcações nossas. A gente tem aqui uma coleta de leite. Cada fazenda que vai retirando leite, a gente tem uma moto coletando. São testados esses leites lá no curral, vem para a plataforma, testado novamente, coloca nos tanques de coagulação, fazemos a quebragem da massa ali, retirando o excesso de soro e depois colocamos no tanque de ságua. E fazemos o ságua e colocamos para informar. A minha avó chegou a falecer com 102 anos e ela contava que a avó dela já tinha tradição de queijo da família, né? Foi um dos pioneiros na época que chegaram os portugueses aqui no sertão para a sobrevivência deles no campo, né? Depois de todos eles informados, a gente retira e faz novamente o cozimento nele, que é para que dá uma consistência e uma questão do queijo mais artesanal, com aquele saborzinho mais apurado. O Jaguaribe hoje é a segunda maior bacia leiteira do estado do Ceará. E em torno de 90% desse leite é convertido no feitio do queijo de coalho. Nós mandamos queijo para São Paulo, o Maranhão, Fortaleza, Brasília, tudo semanalmente. Jaguaribe hoje em dia é referência de queijo coalho. Com criatividade e muito carinho pelo queijo coalho, Dona Eliane inventou uma iguaria que é a cara de Jaguaribe. A sopa de queijo coalho? Algumas pessoas até nem acreditam quando a gente fala. Eu fui uma vez a uma conferência em Sergipe. E lá eu experimentei uma sopa feita de 4 queijos. E eu imaginei ela feita no queijo coalho. Mas qual é o segredo? Ela, na verdade, ela é simples. Eu acho que o segredo dela está na qualidade do queijo. Vamos experimentar? Sim, vamos experimentar. Vamos lá. Bota muito não, porque hoje eu já comi tanto do queijo nessa cidade. Então vamos lá para vocês. Pronto, aqui eu consigo ver bem a cenoura, o queijo. Aqui da base deve ser de leite, não é isso? Isso. E aí aqui deve ter alho diluído, como a gente está na nata. Sim. E aqui é a farinha. A farinha de trigo, que ela vai dar essa cremosidade na sopa. Eliana, eu vou te confessar uma coisa. Quando falaram, vocês vão fazer a receita de uma sopa de queijo, eu pensei que eu não fosse gostar, mas ela é leve. Leve. Ela tem um sabor leve. Isso. O Ceará tem muito a ganhar com essa certificação do queijo artesanal cearense. Não só pelo lado comercial,
que nós puderemos, sim, exportar para outros estados e exportar para fora desse país, não deixa de ser o caminho para secularizar a nossa história. Nós vamos dar uma paradinha, mas voltamos já rumo ao Juazeiro e ao Crato. Na nossa primeira parada no Cariri, Juazeiro do Norte, a terra do Padre Cícero, uma terra que tem toda a inspiração para um turismo religioso, tal qual a região da Galícia, a região de Santiago de Compostela, onde milhares de peregrinos anualmente fluem para lá, em busca de uma espiritualização, em busca de um repensar da vida. Aqui, o nosso Juazeiro detém essa magia, esse primor, para a formação de um turismo que pode perfeitamente ser qualificado e redefinido para uma oferta muito mais qualificada. Juazeiro tem história e muitos foram para Juazeiro com a chegada da fé do Padre Cícero. Os bolos que são ofertados têm na entrega especial aqueles que fazem parte desse acervo de bolos que toda a região do Cariri tem. E essa entrega que é feita através desse produtor específico de bolo, ele traz um leque de opções, que vai desde um pé de moleque, a um bolo de macaxeira, a um bolo de milho. São todos sinais vivos da nossa concreta história com relação aos doces e ao pertencimento. A gente está em Juazeiro do Norte e aqui o turismo religioso é responsável por trazer mais de 2,5 milhões de turistas todos os anos. As 4 principais romarias, principalmente a do Padre Cícero, acabam também desenvolvendo uma cultura alimentar que se expressa também na chamada merenda de Juazeiro ou comida de romeiro. E foi esse sabor que a gente veio descobrir aqui. Mas antes disso, vamos conhecer o famoso bolo de macaxeira. Tem a origem na uma tia do meu pai, a tia Socorro, que transmitiu para ele a receita e a gente produz essa receita até hoje fidedignamente. Ralamos a macaxeira, rala o coco natural, mistura com os ingredientes de uma forma artesanal mesmo. Nós vendemos em média por dia 200 bolos a 300 bolos de macaxeira. Numericamente, a escala é industrial, mas o ponto de produção, o nosso processo é artesanal. A comida de romeiro, ela traz uma opção única, que é uma comida de rua, uma comida de mercado. E essa comida ela vem daqueles preparos que são oriundos nas famílias mais humildes, como a buchada, como o sarapatel, que vem de miúdos, mas são ofertas que têm a sustentação desse peregrino, desse romeiro nosso, que chega e que tem que saciar sua fome em cima de uma oferta que hoje ela é induzida e preparada exatamente para uma entrega para esse romeiro. Chegou a hora da gente provar a tão famosa comida de romeiro. Não tem lugar melhor para isso aqui em Juazeiro do Norte do que o Mercado Central. E a gente veio bater um papo com a dona Lourdes, que vende 2 comidas muito famosas e muito pedidas. A primeira é o caldo de mocotó, a segunda é a carne de bode. E os nossos expedicionários vieram conversar com ela. Quando eu entrei aqui, eu não sabia fazer nem o caldo, mas uma senhora vizinha a mim me ensinou como era que eu fazia, como é que eu botava. Aí eu continuei. Hoje a senhora começa a trabalhar que horas e vai até que horas? Eu começo aqui, eu saio de casa às 5h40. Umas 15 para as 6 eu já começo a trabalhar. De 10h30 em diante, alguém procurar almoço já tem. E a merenda? 7 horas já tem. A carne com cuscuz, arroz, verdura. Uns pé de carne de bode, outros pé de carne de galinha, outros pé de lombo, bolinha, a panelada, o porco, tudo sai.
qual a senhora mais vende todos os dias? É o bode. Todos eu vendo, mas o bode é mais procurado. Os romeiros ainda vêm, ainda fazem essa merenda aqui no mercado? Vem, mas é pouco. Mas antigamente, 8 horas da manhã, a gente já começava a vender almoço no Mineiro. A senhora trabalha com caldos também, né? Quais são os caldos que a senhora faz? É o caldo de mocotó, costela e a carne moída. A merenda aqui do mercado é a dela aqui, ó. É a melhor. Melhor da Betovenda merenda aqui. É o caldo de mocotó. E finalmente chegamos na histórica cidade do Crato. Berço de poetas, de políticos, de religiosos e de famílias que guardam suas tradições e receitas de baú, que tem a primazia de ter tido uma forte influência da zona da mata pernambucana. As famílias daquela região mandavam seus filhos não estudar em Fortaleza, mas predominantemente em Recife. Daí essa influência da zona da mata ser tão forte na região do Cariri. O arroz de piqui é um achado da região. O piqui é uma oferta, um fruto que sazonalmente ele chega e ele é degustado pelas famílias, no feijão, no arroz, combinado com carnes. São alternativas múltiplas para uma única prenda, o piqui, que tem um aroma incisivo. Sempre falam que o piqui é ame ou deixe, mas quando utilizado na medida certa, ele conforta a todos, porque o seu aroma ele tem o emblema daquelas entregas, daquelas iguarias que são universais. E essa releitura do uso do piqui na gastronomia do Crato, ela é uma marca a ser trabalhada, a ser estudada e a ser reverenciada nesse valioso Crato. E o que é que não pode faltar no Crato? Pequi, é claro. Estou aqui com o Mazinho, que é dono aqui de um restaurante. O que é que a gente está fazendo, Mazinho? Estamos preparando o prato que é o prato da casa aqui do Balneário Chique da Cascata. É o baião de dois com tocinho e o piqui, com peixe, que é a tradição da região do Cariri aqui. Posso abrir aqui? Pode sim, só pode. Só para dar uma olhada aqui, tem o feijão. Feijão já, verde com piqui, né? Piqui, que está cozido, né? Já está por dentro. Como é que é a preparação do piqui até chegar aí na panela? O piqui vem da Chapada do Araripe, aqui na região do Cariri. É colhido pelos agricultores. Explica, Mazinho, como é que é essa história de rolar o piqui? Como é isso? O piqui, você pega aqui o piqui, quando compra na cidade, pega aqui, rola o piqui nessa maneira, certo? Entendi. Rolou aqui daí o que piqui, veio rolar, né? Aí aqui é o fruto, que é o piqui. É só essa parte aqui que só vai? a parte aqui, só esse piqui. A casca, retira a casca, né? E põe dentro da panela. Faz quanto tempo que você faz essa receita? 22 anos, é de pai para filho. Tradição, mais de 60 anos aqui do Balneário, que vem essa tradição e meu pai repassou para mim. Como é que é o passo a passo aqui? Cozinha primeiro Primeiro feijão? passo, põe a água com feijão verde e o piqui, o caroço do tem que piqui. ser feijão verde. É. Enquanto o feijão cozinha com piqui, ele frita o torresmo, refoga cebola e cheiro verde junto com arroz. Depois, junta o feijão com pequi e termina o cozimento. E esse é o tradicional baião de dois com pequi, um sabor típico do Crato. O doce de gergelim, ou doce de espécie, ela traz as lembranças da cultura portuguesa e de influência tipicamente moura. Isso vem dos árabes, que invadiram a Península Ibérica e deixaram suas marcas tanto em Portugal quanto na Espanha. E aqui chegou pelas mãos dos portugueses, uma influência forte, que pode ser perfeitamente contada a história com suas receitas, especialmente essa, a história do doce de gergelim, o doce de espécie. Eu comecei a fazer há uns 30 anos. O de gergelim faz
que eu faço faz menos tempo, porque quem fazia era uma irmã. A minha irmã aprendeu com a minha mãe, e minha mãe aprendeu com a mãe dela. A mãe dela gostava muito de fazer doce e passou para as filhas. Se usa o gergelim torrado e moído, mel da rapadura, um pouco de farinha e um pouquinho de pimenta moída, pimenta do reino. Receita que passa de geração em geração. A vocês que nos deram audiência, nós agradecemos e desejamos uma criativa e feliz vida.